Agora nós vamos falar aqui da comunicação 5.0 no segmento. E próximo mês nós vamos vir com mais temas. E isso vai se tornar recorrente, porque um dos nossos papéis, um dos nossos objetivos aqui é trazer esse conhecimento para vocês, para potencializar cada vez mais os processos de vocês aí dentro das operações. Hoje aqui nós estamos com Nordeste, São Paulo, nós temos também Centro-Oeste aqui também. Então, ou seja, né, ter essa troca entre nós, né, entre essa comunidade aqui do DevCare, e aí para cada vez mais melhorar. E eu acredito assim, a gente teve um evento mês passado também, lá na TOTOS Matriz, junto com o Emanuel, né, a gente falando sobre Suri, e é sensacional. O pessoal saiu de lá encantado com a plataforma, né? Então, com, com o storytelling também, que o Emanuel também cria, foi muito bacana. Então, a gente, na mesma hora, falou: nós vamos fazer um evento nosso, um webinar nosso, e aí depois nós vamos fazer mais também, tá? Emanuel. E então, ou seja, eu quero, né? Sou o Rafael, acho que todos aqui me conhecem. Estou aqui com a Ana também, que é a nossa gestora de marketing e comercial. E o Emanuel, que vai se apresentar também para vocês. E hoje eu estarei aqui também como ouvinte, tá? Com vocês e aí fazendo esse bate-papo também, vendo algo que dá para conectar com o DevCare ali no que ele vai apresentar aqui hoje para nós. Tá bom? Então, ouvidos atentos, apertem os cintos, né? Que agora nós vamos decolar. Tripulação, preparar para decolagem. Boa, Rafael, cara, muito bom. Boa tarde a todos, agora de forma oficial. Meio que tava todo mundo ali já aqui interagindo na sala e a gente achou que não. Ainda bem que a gente não contou nenhum segredo específico aqui, mas com certeza é um prazer enorme poder estar em mais um evento, mesmo que remoto, porque pessoalmente, óbvio que a gente consegue uma conexão muito boa, porque o presencial ele é insubstituível, eu acho, não é assim, mas é claro que o recurso de podermos conversar de forma remota, por vídeo, e passar uma mensagem também é super válido. E eu quero já agradecer ao Rafael, à Ana, pelo convite, pela oportunidade de conversar com empreendedores, com empresários, com líderes, para falar sobre uma solução que eu acredito que eu sou suspeito de falar, né, mas ela é extremamente essencial para todo e qualquer segmento, e principalmente o segmento no qual vocês atuam. Esse é a quarta vez que eu estou falando, quarta vez? Na terceira vez que eu estou falando com o público de DevCare, tá? Assim, com o pessoal que trabalha, né, focado, né, obviamente, para funerárias, planos funerários, né, assistência familiar. Acho que essa é a palavra mais legal. E eu vi um vídeo que o Rafael apresentou também, muito bom no outro evento, que o segmento deveria se entender também por life care, né, que é quando você tem um cuidado em vida para que você possa, né, se preparar, inclusive para um momento que sempre é desafiador para qualquer um. E toda vez que eu vou participar do segmento, dos eventos que me convidam, né, para poder participar do Life de DevCare, eu me sinto muito honrado porque eu sempre estou diante de pessoas que trabalham há muitos anos, né, com uma missão bem árdua, que é lidar com as pessoas no momento muito sensível, né, no momento muito doloroso. Não tem como, né, você não pensar nisso. Então, eu acredito que quem atua no segmento realmente tem um chamado, não só para o negócio em si, para a coisa negócio em si, mas para poder saber lidar com isso que é o mal irremediável, vamos dizer assim, né? Que todo mundo vai um dia encarar. Então, eu me sinto muito feliz em poder compartilhar a solução com vocês, porque eu tenho certeza que essa solução vai ajudar aí cada vez mais. E aí, dito isso, toda vez que eu vou para lá no DevCare, e agora eu vou para Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu, para o evento que tem. O pessoal aqui na sala conhece o evento que vai ter em Oxe, Foz do Iguaçu? Acho que sim, né? Que conhece o o Inovare, né? Isso, estaremos todos lá.
Quem vai estar lá aí? Dá um oi aí para ver. Dá um oi no chat aí. Eu vou, abrir o microfone. Quem vai aí para o Inovare? Nós vamos estar lá, certo? No Inovare, né? Porque o Celso, né? Ele que me parece que é um dos organizadores, convidou a gente para poder ir lá e eu vou poder estar lá. Mas toda vez que eu vou falar com o pessoal do DevCare, eu me lembro de uma experiência minha, tá, gente? Assim, e isso é verdade, tá? É real. Eu gosto muito de compartilhar isso. Antes da gente falar aqui sobre jornadas contínuas, o que o WhatsApp o que pode ser feito pelo WhatsApp para poder ajudar vocês no processo de atendimento, de vendas, tá certo? De um plano de assistência familiar, ou até mesmo para poder você fazer um atendimento específico para uma pessoa que está buscando realmente comprar, né? Vamos dizer assim, o caixão propriamente dito, ou o serviço funerário, a gente vai poder ver isso. Mas toda vez que eu vou falar, eu me lembro, eu tinha 11 anos de idade, né? Eu nasci, assim, eu sou de família muito simples, eu sou pernambucano de origem, e eu me lembro muito bem, eu trabalhava com meu irmão numa carrocinha, assim, dessas carroças de cachorro-quente, eu abria refrigerante e passava troco, né, lá para ele, porque meu irmão, ele tinha uma premissa de que ele, como ele manipulava o alimento, fazia o cachorro quente para servir, ele não tocava em dinheiro e não tocava na garrafa de refrigerante. Então eu sempre trabalhava auxiliando ele, eu tinha 12 anos ali já de idade, né? E a gente fazia esse trabalho junto. E isso era entre um hospital, imagina, né? Tinha um Hospital Santa Maria e do lado do Hospital Santa Maria, assim, entre o hospital, assim, a gente ficava em frente ao posto de saúde e encostado ao posto de saúde era a funerária de seu Duda, que Deus o tenha, né, porque com certeza o seu Duda já não existe mais aqui. Eu tinha 12 anos na época, ele já era um velhão, já naquela época, já era uma pessoa bem mais experiente. E aí, tinha uma coisa que acontecia, tá, gente? Que eu achava interessante, e eu cresci com isso na cabeça. E eu sempre pergunto nos eventos do DevCare sobre isso, né? Se ainda é assim, em algum momento da sua realidade, aí a nível Brasil, que eu não sei onde está todo mundo aqui alocado que está nessa sala, tá? Existia o Beto que ficava na porta da funerária, sentado no banquinho, e ele tinha acesso, estou falando de 1991, 92, então não tinha celular, né, obviamente. E ele tinha um telefone fixo que ficava ali perto dele, e tudo que acontecia na cidade, de acidente, vamos falar assim, uma linguagem, o morte matada, né? Tem o morte morrida e o morte matada. Tem a morte matada e a morte morrida, ele recebia informação. E era um desespero, porque quem chegava primeiro no acidente, ou no pessoa morta, ou naquela família que teve o falecimento, ficava com o cliente. E era assim um método de captação da funerária de seu Duda, que eu me lembro muito bem que funcionava desse jeito, né? E a minha pergunta é aqui, antes de entrar no assunto, essa é uma realidade que vocês que estão aqui na sala, eu não faço ideia há quanto tempo vocês estão no segmento, tá certo? Eu sei que é um segmento também que ele passa, é meio familiar, assim, né? Ele vem de pai para filho, né? Então é uma coisa que vai na família se estendendo, porque é uma coisa muito específica. Eu gostaria de saber aqui na sala se alguém quiser abrir o microfone para compartilhar, falar assim, Manuel, ainda é assim, ou foi assim na minha vida, né? Ou em tal lugar ainda funciona nesse método. Quem poderia falar aqui com a gente, falar assim, isso é real, isso que eu falei é uma realidade? Tem algum corajoso aqui para poder falar? Adenilton, Alexandre, Bruno, Diego, José Edson, Matheus, Reinaldo, Roseane, Rubem, Ohana e Tiago Leal. Quem gostaria de compartilhar uma experiência aqui com a gente? Eu sei que a turma fica meio tímida, tá? É normal. Né? O Rubinho é bom para interagir, hein? Cadê o Rubinho? Cadê o Rubinho? Acho que ele tá viajando, eu não sei se ele vai poder. Né? Falar, né? Então, assim, né? Então, aonde eu passei nos eventos, as pessoas falam assim, pô, mano, isso é uma realidade. E o Celso falou para mim que em alguns interiores existe esse tipo de situação, né? Existe esse tipo de situação que acontece ainda. Aí eu sempre gosto de perguntar nos eventos se é uma realidade mesmo. Mas a verdade é que o mundo mudou, não é? A verdade é que as coisas foram modernizando e a comunicação, que era muitas vezes dependia
do relacionamento na cidade, ou seja, de alguém que pudesse vir avisar, a forma de se aproximar das pessoas, a forma de captar, ela foi evoluindo. E acontece que veio a modernização do telefone, depois veio a internet, né? E com a internet a gente teve o grande boom das redes sociais, e a gente sabe hoje que toda e qualquer empresa é necessário que ela tenha um site, é necessário que ela tenha muitas vezes um canal de comunicação via chat, que pode ser pelo WhatsApp, que pode ser pelo direct do Instagram, que pode ser pelo message do Facebook, ou até mesmo aquele web chat que você possa ter numa página que você tenha na internet, para que o cliente possa se comunicar e realmente pedir informação. Então, é muito importante que a gente entenda que esses canais, eles são importantes e eles funcionam ao nosso favor. E muitos segmentos, eles fazem algumas coisas legais, eles até conseguem patrocinar hoje pela internet, anunciar, fazer algum tipo de trabalho de prospecção ativa com as pessoas, mas eles ainda fazem isso de forma muito, eu diria assim, partida, quebrada. Eles não fazem isso numa jornada em que não haja fricção. Ou seja, às vezes o cliente fala ele clica no anúncio lá que você colocou, ele faz o cadastro dele e cai até no WhatsApp de alguém, ou pode até esse cliente esperar um contato e ele nunca receber. Às vezes o cliente dá um oi no WhatsApp e ninguém responde, às vezes o cliente liga e ninguém atende. E eu não sei, aqui no caso de vocês, mas na grande realidade das empresas, acontece muito de um cliente, ele começar falando com o comercial, mas na hora que ele precisa falar com o financeiro, ele precisa de outro número, aí na hora que ele precisa falar com o administrativo é outro número, na hora que ele precisa falar com o pós-venda é outro número. Então, tem uma descentralização de canais que torna difícil a vida do cliente e também torna difícil a gestão da empresa. Então, o que eu tenho para propor para vocês hoje aqui é, dentro do conversacional, a gente pode acompanhar tudo isso, a gente pode ter uma gestão de tudo que acontece em termos de conversa, em termos de processo de venda, em termos de atendimento, dentro de um só lugar, para que eu possa ter acesso a todas as conversas, para que eu possa entender o que está acontecendo em cada departamento e para que eu possa medir isso e entender se eu estou sendo eficiente ou não. Afinal, quem está aqui nessa sala, obviamente, tem vontade de escalar, tem vontade de aumentar o seu número de clientes. Até porque hoje eu acredito, assim me corrija se eu estiver errado, Rafael, todos que estão aqui devem ter uma estratégia também de plano de assistência familiar. Né? Da grande maioria, hoje, pelo menos dos eventos que eu participei, todo mundo trabalha nessa linha. Não é? Por quê? Porque a gente sabe que essa receita recorrente é importante para o segmento. E para que você possa convencer, eu estava no evento, falei aqui, né, no Rio de Janeiro ontem, lá presencial, e eu perguntei quem que tinha plano familiar. Porque lá eu mostrei lá o agente que eu vou mostrar para vocês aqui. Ninguém. Estava diante de empresários que tenha 3, 4 concessionárias, o evento era automotivo lá. Eu perguntei, quem tem aqui um plano de assistência familiar para se preparar para um momento tão delicado quanto a morte, seja sua ou de um parente? Ninguém, cara. Então imagina o mercado que existe para que você possa, de fato, se aproximar dele, prospectar e crescer a sua base. Mas para isso acontecer, é necessário que você profissionalize, né? Que você possa fazer, de fato, um trabalho que possa ser contínuo, frequente, mas também, eu diria assim, totalmente conectado, né? Sem ruptura, para que você possa ter o controle sobre isso. Então, vamos lá. Dito isso, caramba, entendi, Emanuel. O que você vai apresentar aí vai desde o momento da atração para o momento de venda, para cuidar desse cliente e para reativar esse cliente, fazer com que ele realmente converse comigo frequentemente ou até compre, recompre, né? Se eu quiser fazer uma campanha para poder recuperar um cliente que desistiu de um plano, para fazer uma campanha para recuperar um inadimplente, eu posso fazer por dentro do WhatsApp hoje. Então, existem várias vertentes que a gente pode fazer tudo isso numa mesma conversa. E é por isso que, obviamente, a gente vai trazer aqui para vocês alguns detalhes importantes e aí vocês vão ver o quanto que a gente pode agregar. Eu sou Emanuel Silva, já foi apresentado aí. Hoje eu trabalho na Suri apoiando 2 canais importantes, tanto o canal TOTS quanto o canal Links. Então, são 2 grandes canais, né, dentro do universo TOTS.
existem 2 times grandes comerciais, e esses times comerciais eu dou um suporte com a minha equipe para eles. Então, são mais de 2.500 executivos de contas na TOTOS e mais de 300 pessoas na Lynx, na qual eu, de uma certa forma, dou uma atenção com o meu time para que eles possam desenvolver e, obviamente, apresentar a Suri. Por sua vez, não custa lembrar que a Suri, ela é um produto TOTOS, tá certo? Então, nós hoje somos um produto TOTOS e estamos dentro da unidade RD Station. Eu acredito que, de alguma forma, alguém aqui já ouviu falar sobre RD Station. Nós somos um dos produtos que estamos ali dentro, que é uma das soluções para que você possa ter um business, uma performance melhor. Olha para cá, presta atenção. Quando a gente está falando de atividade digital, quando nós estamos falando de atrair pessoas e de poder converter pessoas com ferramentas digitais, não há nada melhor do que você conhecer profundamente as soluções que a unidade de RD tem. Porque, poxa, se você quer captar, nós temos uma ferramenta que é boa para você captar. Se você quer fazer uma gestão do teu comercial, de números, da tua equipe, para que você possa ajudar essa equipe a performar melhor, nós temos o CRM. Se você quer uma plataforma realmente para conversas, para que você possa vender o seu produto pelo WhatsApp, nós também temos essa plataforma para te ajudar. Então, pensa que dentro da unidade RD, nós estamos aqui para te atender nesse sentido. E é óbvio que a TOTOS, de uma forma geral, ela tem 3 grandes pilares. O TOTOS Gestão, que é o RP, né? Então a gente sabe que é fundamental para que você possa ter muito mais eficiência e governança no seu negócio, é necessário que você tenha um RP. E a TOTOS, ela começou a história dela, né? A vida da TOTOS começa justamente com o RP, tá certo? Né? Para que você possa ter uma melhor gestão administrativa e operacional. Mas, para além disso, nós temos a unidade RD, que é onde nós estamos, e nós temos o TOTOS Techfin, né? Que é a parte financeira ali, que eu diria que dá acesso à sua empresa a serviços financeiros também. A TOTOS trabalha com isso. Então, esses 3 grandes pilares, nós estamos exatamente aqui, né, no pilar RD Station. É mais para a gente poder conhecer. E aí, obviamente, se eu quero mais clientes, se eu quero me relacionar, se eu quero vender mais, eu tenho uma mandala de produtos, de serviços que vai fazer a diferença aí, com certeza, no meu negócio. E o que é que a Suri vai fazer? Nós vamos ajudar você a vender mais com a melhor experiência de compra de pagamento no WhatsApp. Então, assim, caramba, pensa comigo. Olha, presta bem atenção, vocês que estão aqui nessa sala. Desde que nós nos entendemos por gente, existem 2 coisas que eu acredito muito, né? 2 frases que eu gosto bastante quando se fala de vender, tá? E o assunto aqui, ele começa com vendas, mas vocês vão entender que nós somos muito mais do que uma plataforma para poder vender, tá certo? Nós temos uma estratégia para ajudar o teu negócio a se relacionar melhor ao longo da vida com o teu cliente. Mas pensa comigo, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que será boa para ela mesma. Esse é um princípio mais comum. Se você está ajudando alguém a tomar uma decisão que será bom para ela mesma, você está executando o processo de vendas. E tem uma frase acadêmica que eu gosto muito, que vender é o ato de se comunicar com alguém com o intuito de persuadir essa pessoa a comprar algo. Um bem, um serviço, um produto, uma ideia que atenda à sua necessidade. Então, toda vez que me aproximo de alguém com o intuito de persuadir essa pessoa a comprar algo, e que atenda à sua necessidade, eu estou realmente praticando o processo de vendas. A minha primeira provocação para vocês aqui nessa sala é: como está esse processo no seu negócio? Se você pensa em escalar, se você está olhando para o seu faturamento, se você está olhando para, que eu acredito que todos vocês devem fazer o planejamento comercial aqui, né? E de crescimento anual. Então, eu olho para o meu ano que vai chegar. Agora a gente terminou um semestre, você tem um semestre agora pela frente. A minha pergunta é: o quanto que você vai crescer nesse semestre em relação ao semestre do ano passado? Ou você vai pegar a média dos últimos 2 anos, 3 anos e vai ver o quanto que você faturou, certo? E comparado ao faturamento agora desse ano, como é que vai ser? Você vai crescer quantos por cento? Se você pensar nisso, então você tem que ter uma estratégia. E essa estratégia passa ali, pelo menos, por algumas coisas no processo de vendas, né? Passa por pessoas que você precisa ter no seu negócio, planejamento, que obviamente é o óbvio, né? Que a gente precisa, começa com planejamento, pessoas, tá certo? Eu estou falando que você, depois de pessoas, precisa ter processos bem definidos para que o seu processo de vendas aconteça. Você precisa, além disso, do produto ou barra serviço que você tem muito claro para poder
essas pessoas e esses processos e esse planejamento levar isso para as pessoas, você tem que ter um processo de o, a atitude de promover, que a gente chama de um outro P, que é promoção, ou seja, qual é o esforço que eu estou fazendo para querer esse crescimento? Porque as pessoas, muitas vezes, como empresários e empreendedores, esquecem de uma coisa, que para poder você crescer, você vai ter que fazer um esforço ali comercial. E esse esforço comercial requer em você aparecer para o mercado. E aparecer para o mercado vai ter um investimento, tá certo? Que precisa ser feito. Então, a minha pergunta também para você é, o quanto você está promovendo o teu processo de vendas? O teu serviço, o teu produto, tá? Qual foi a última campanha que você fez? Qual foi o último movimento que você fez para provocar a região que você atua, o que você tem para atuar, para poder auferir, vamos dizer assim, alcançar mais clientes? Então, eu acredito que esse P promoção é muito importante. E depois do P de promoção, não existe plataforma. Por quê? Planejamento, pessoas, processos, produto e promoção. Aí tem um outro P que é o sexto lá, que é a plataforma. Ou seja, para que eu possa fazer tudo isso, eu preciso ter plataformas sérias que faça com que eu possa executar o meu planejamento de vendas, o meu planejamento comercial, o meu processo, né, de crescimento em relação a isso. Então, eu acredito que quem está aqui nessa sala tem essa consciência, mas às vezes o dia a dia, o corre-corre, os desafios, eles fazem com que a gente possa deixar algum ponto desse passar desapercebido. E hoje aqui, obviamente, a gente quer aproveitar justamente para te lembrar, né, que você precisa realinhar, possivelmente, a tua forma de comunicar, a tua forma de vender. Talvez você não esteja cumprindo a definição de vendas. Você não está conseguindo se aproximar de forma persuasiva, tá, dos seus clientes para poder conseguir vender. E principalmente quando eu estou falando de WhatsApp. Porque aqui no vídeo é fácil, no telefone é legal, pessoalmente melhor ainda, mas quando a gente está falando de se comunicar pelo WhatsApp e ter um processo de pagamento, de atendimento pelo WhatsApp, aí a coisa muda um pouco de figura, porque nem todo mundo está preparado para isso. E aí, claro, não custa lembrar, antes de qualquer coisa, que a Suri, nossa plataforma, que é um produto TOTUS, ela é um BSP. Nós somos um broker oficial do Meta. Existem 3 produtos do Meta, tá? 3 produtos. Ele tem o WhatsApp comum, que todo mundo usa. Ele tem um WhatsApp Business, tá? O Business significa que você pode ter alguma atividade comercial dentro dele, mas se você começa a escalar dentro do Business, o que vai acontecer normalmente? Se você for começar a escalar dentro do Business, você vai ter uma coisa que a turma chama banimento, ou o WhatsApp muitas vezes trava, você bloqueia, porque você excedeu. Você estava querendo escalar, mas o WhatsApp te prendeu. Sabe por que ele faz isso? Porque existe um terceiro produto no WhatsApp, que é a API oficial, tá certo? Que é o Business API oficial, que é justamente o terceiro produto que o Meta tem para empresas, seja ela qual for, de médio, pequeno ou grande porte, que deseja escalar o seu processo conversacional pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo Facebook. Então, a Suri, ela é essa plataforma que é parte do Meta, que torna o teu número oficial, fazendo que você possa trabalhar com tranquilidade com o seu número, sem o risco de estar perdendo esse número, de estar bloqueando esse número, de estar banindo esse número. Por quê? Porque nós vamos fazer com que você trabalhe dentro das regras do jogo e, obviamente, você vai estar pagando, vamos dizer assim, para o Meta, para você poder escalar de forma oficial. Então, é esse o nosso trabalho. E aí é óbvio que não custa lembrar que nós somos top 3 na América Latina nesse tipo de trabalho. Nós estamos entre as 3 melhores, vamos dizer assim, empresas em termos de broker para poder realmente fazer esse trabalho junto ao Meta. Tá? Então, é isso que nós somos aí. Nós temos mais de 3 mil clientes em todo o Brasil. Mais de 50 milhões de pessoas já foram atendidas por meio da nossa plataforma e mais de 3 bilhões de mensagens já foram trocadas por meio dos nossos clientes, tá? Em atendimento aos seus clientes. Então, é muito importante que a gente também ressalte esse número aqui. E eu digo isso, esse crescimento da gente, ele não é à toa, porque ele vem, tá certo? Ele vem de uma maneira que as coisas mudaram, tá? Deixa eu voltar aqui para a sala, deixa eu só ver se a turma vai me responder agora aqui alguma pergunta que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Veja bem, eu sou nascido, eu sou de 1977.
eu sou geração X. Eu sou nascido entre 1960 e 80. Eu queria ver aqui no chat, certo? Eu queria ver aqui no chat. Tem mais alguém aqui nessa sala que é nascido entre o ano de 1960 e 80? Tem alguém aqui que tá nessa faixa etária desse grupo? Rafael, tu é de que faixa etária? Eu tô um pouquinho aí pra cima. Ah, é? Tô da década de 90. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas alguém deu legalzinho aqui, porque alguém confirmou que é de 60 e 80. Só não vi quem foi o legalzinho que deu. Teve uma pessoa que fez assim, ó. Tá certo? Que é de 60 e 80. Ótimo. Então eu já tenho alguém aqui do meu time. Você que fez o legalzinho, nós somos geração X. Ah, a Vanessa botou a mãozinha aqui. Vanessa, você é geração X? Tem uma mãozinha aqui assim. Você é de 60 e 80? Tá? Se falar no chat fica mais fácil, tá, gente? Não sei se tá fácil para vocês falar no chat aí, tá? Porque tem ferramenta que não é tão simples assim, tá? Então vamos lá. A gente que é geração X, a gente pegou um mundo muito mais lento, um mundo muito mais parado. Para a gente fazer uma pesquisa, não é? Para a gente fazer uma pesquisa, a Ana botou o chat aqui, ó. Boa. A gente fez a gente para poder fazer uma pesquisa nos anos 60, 80, a gente ia na biblioteca pública. Alguns que tinham mais condições iam para o Barça, né? Ia procurar o Barça, o dicionário ou listas telefônicas. Essa era a forma de a gente poder encontrar alguma coisa. Hoje a gente sabe, obviamente, que o Google, né, e as formas de pesquisa são infinitas. Agora, tem uma outra geração que eu gosto muito também, que é a geração que vem depois da geração X. Tem alguém aqui nessa sala? Você pode fazer um legalzinho, fazer uns assim, ou levantar a mão, tá? A Vanessa aqui levantou a mão, né? Mas faz tempo que a mão dela está levantada. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem que nasceu aqui entre os anos 80 e 1997? Quem está aqui nessa sala? Deixa eu ver aqui. O Rafael. Alguém fez legalzinho aqui, ó. Opa, tem um legalzinho subindo. Eu só não consigo identificar sempre quem é. Mas teve um legalzinho aqui. Tem essa turma que nasceu entre 80 e 1997, a gente chama de geração milenial. Essa geração, ela é uma geração que já pegou, vamos dizer assim, um mundo mais dinâmico, um mundo menos estático, porque quando vocês cresceram, o mundo já tinha internet, já tinha um desktop, não é quando vocês estavam amadurecendo, vocês tiveram esse contato. Nós, X, só viemos conhecer isso basicamente na fase adulta, né, na nossa grande maioria. E aí, depois da geração Y, milenial, existe outra geração, que é a geração que a gente chama de geração Z, que são os nascidos de 97 a 2010. Tem alguém nessa sala que é nascido nesse período, de 97 a 2010? Tem alguém realmente novinho aqui nessa sala? Porque só o novinho é geração X. Não, né, Rafael? Então, opa, tem, ó. Vi dois legalzinhos aqui, ó. Tem geração Z aqui. Boa. Palma para a geração Z aqui que está nessa sala, muito legal. Né? Então, assim, vocês já foram mais privilegiados, porque vocês tiveram a possibilidade de pegar um mundo realmente mais dinâmico, mais conectado. E por que eu faço essa provocação? Né? Por que eu faço essa provocação para vocês? Porque, queridos, no momento em que a gente está vivendo, nós temos 6 gerações convivendo ao mesmo tempo. E a minha pergunta para vocês aqui é: como você se relaciona com essas gerações pelo WhatsApp? Como é que está teu processo? Porque todas elas podem conversar com você. Eu citei aqui algumas, né? A X, a Millennial, né? A Z, mas nós temos a geração Alpha, nós temos os Baby Boomers, que são a geração mais antiga. Eu não perguntei se tem Baby Boomers aqui, que é a turma nascida entre 40 e 60, né? E nós temos, né, a Delta, que já nasce agora, tá certo? Depois da Alpha. Tá certo? Geração Delta. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que nós temos 6 gerações convivendo ao mesmo tempo, e isso é desafiador para qualquer negócio. Sendo que essas gerações, elas também foram se adaptando. E se eu perguntar a todos vocês, quem tem um WhatsApp aqui nessa sala, e se você perguntar na rede de relacionamento de vocês, seja profissional ou pessoal, independente da geração dele, você vai ver que ele tem um WhatsApp instalado. E essa forma de comprar, ela vem mudando, porque em 2025, a gente já teve um grande boom de vendas, quando se trata de vendas digitalizadas, vamos dizer assim, pelo e-commerce.
né? Então foram mais de 438 milhões de pedidos. E